Eu sou Tatiana Nolasco, mãe do Matheus e da Janaína, e hoje o tema do nosso Pudimcast TDAH Fora da Caixa é: as crianças com TDAH têm a influência de ser hereditário? Bom, começando, né? Eu sempre falo muito sobre o que é o TDAH, que TDAH é déficit de atenção, impulsividade, hiperatividade. A gente já tem várias lives falando uma por uma o que é o déficit de atenção, o que é a hiperatividade, o que é a impulsividade. Só que hoje eu quero falar mais por que existe tanto subdiagnóstico adulto e por que sim existe essa questão da hereditariedade dos pais, tá? Porque quando a gente fala em TDAH infantil, nós falamos que temos uma família TDAH. Quando a gente vem e fala assim, vamos tratar da família TDAH, é justamente nesse sentido. A propensão de, dentro da família, ter alguém com TDAH é muito elevada. Isso os números, a pesquisa mostra, tá? Então, não é que toda criança que tem TDAH o pai ou a mãe tem TDAH. Mas pode sim, um grande número, um percentual bem elevado, mais que 50%, ou seja, isso já é muito elevado, ter alguém, ou o pai, ou a mãe, ou a avó, ou o avô, ter TDAH. Mas por que então eles não foram diagnosticados de forma pretérita? Então vamos entender um pouquinho da história. O TDAH, ele basicamente, ele foi uma síndrome que veio a ter nos registros médicos da psiquiatria nos Estados Unidos em 1990, ou seja, há 30 anos somente que nós temos algo específico dentro de uma clínica médica pelos médicos tendo especificamente como uma forma de diagnóstico de uma síndrome, especificamente como nós temos hoje. Ou seja, nós estamos falando de 30 anos atrás. Portanto, nós, adultos, eu, por exemplo, tenho 42 anos. Nós, pais, somos de uma geração que, na sua grande maioria, lá na fase infantil, não tinha ainda, né, uma questão de análise do TDAH, como hoje nós podemos verificar nos nossos filhos. E aí, quando nós falamos das pesquisas lá antigamente, quando se estava fazendo uma análise psiquiátrica, lá da questão do estudo médico de psiquiatria, lá na origem, se via como uma questão comportamental. Então, nos estudos lá atrás, em 1902, tá, tinha, sim, psiquiatras renomados, inclusive tem um psiquiatra que fez estudos a respeito do assunto, e aqui eu chamo a atenção de vocês, pais, do porquê que nós não podemos nos culpar porque os nossos filhos têm TDAH, vamos tirar essa culpa e vamos entender por que a sociedade culpa os pais das crianças com TDAH, e aqui eu quero explicar isso e dizer, chega de culpa, tá? Então, assim, não vamos mais nos culpar porque as nossas crianças têm TDAH e são assim, tá? E tem essas características. Mas lá em 1902, olha bem como eu até vou dizer o nome dele, até para vocês entenderem, um pediatra inglês, né, George Frederick Steele, ele colocou que era um defeito maior crônico no controle moral. Olha como era visto. Era visto que os pais tinham culpa pelo defeito moral dos filhos, ou seja, uma questão de criação. Dito hoje, mal educação. E essa visão na sociedade, até hoje, é intrínseca. Quantos de nós já não ouvimos dizer: ah, essa criança é rebelde porque não é bem educada pelos pais? Ele é assim porque os pais não sabem criar essa criança. Isso daí é falta de educação, é falta de chinelo. Ah, porque se fosse no meu tempo não estava assim. Quantos de nós já não escutamos isso por causa dos nossos filhos estarem sofrendo em função dessa síndrome? Nós sabemos que isso acontece. Nós sabemos que isso é real. No entanto, não é uma questão de culpa dos pais a criança ter essas características e essa síndrome. Não é culpa dos pais. Só que lá atrás, antes das pesquisas, antes de uma análise, antes da clínica médica, dar em 1990 dizer, ó, isso aqui é determinante, isso aqui é pesquisa, isso aqui é uma questão de diferença de neurotransmissores no lobo frontal do cérebro, é diferenciado, comprovado cientificamente, aonde realmente quem tem TDAH tem neurotransmissores diferenciados na questão do sistema límbico, que agora nós vamos entender um pouquinho, que eu vou explicar para vocês tudo isso, mas voltando aqui, lá na origem,
simplesmente diziam que era uma questão moral e que era a origem da família, porque era filho de alcoólatra, porque era filho de pessoas com comorbidades decorrentes do TDAH. Aquela família é uma família problema. Basicamente era isso que diziam. Filho de uma família problema era considerado uma questão comportamental moral, porque não era entendido o problema, né? E assim não era estudado. Então se dizia, é uma questão moral de comportamento familiar, ponto. E isso até hoje, né? Nós vemos um preconceito muito grande, onde as crianças ainda sofrem bullying, não só de crianças dentro da escola, como pais de outras crianças, muitas vezes por julgamento, professores, né? Ou dentro do ambiente pedagógico, por não ter análise da situação, certo? Então, isso tudo a gente ressalta aqui para entender. Não é culpa do pai e da mãe determinadas situações que a criança passa. Ontem nós estávamos falando sobre as características que a criança, às vezes, ela é impulsiva, ela fala sem pensar, e isso deixa ela, às vezes, desconfortável em determinadas falas. Ela é agressiva, ela simplesmente ela repulsa a situação de maneira totalmente sem pensar, e isso faz com que no ambiente da sala de aula cause estresse, ela não para na cadeira, ela fica inquieta. Então, são várias características que perturbam, às vezes, o ambiente, e isso vai causando desconforto. E aí, às vezes, ela é tida como uma rebelde, como uma criança problema, aquela criança que não tem condições, é culpa dos pais. Então, isso tudo nós temos que tirar completamente da nossa visão, certo? E entender que a hereditariedade se comprova e que os adultos não tinham diagnóstico porque lá atrás não se fazia pesquisas a respeito do TDAH. Então, hoje em dia, quando se descobre que os nossos filhos têm TDAH, muitas vezes nós vamos fazer uma análise de que nossos problemas, que muitas vezes partiram para outros problemas, como depressão, ansiedade, toque, bipolaridade, que foram tratados, ou seja, não a raiz, mas as comorbidades, ou até falta, às vezes, começa a trocar de emprego toda hora, relacionamentos que não dão certo, problemas, questões familiares que têm muitos problemas dentro dos relacionamentos familiares, justamente esses problemas são originários da pessoa não ter conhecimento dos seus problemas. Dei um exemplo, né? A pessoa está conversando no ambiente com a pessoa, com um companheiro, do nada ela viajou lá e o companheiro acredita que o que aconteceu não é porque ela tem déficit de atenção, acredita que é falta de atenção com ele, falta de amor, falta de carinho. E não é uma questão que a pessoa tem isso no cérebro e ela viajou. E aí causa conflito de relacionamento. Coisas que a pessoa, às vezes, por não se conhecer, não saber que ela é assim, causa esses conflitos, né? Se o outro não o conhece, para um relacionamento estável, causa conflitos. Impulsão, falar o que pensa, falar o que vem à mente. Muitas vezes, na hora de um relacionamento, também causa conflitos, gritaria dentro de casa. Então, tudo isso, muitas vezes, o adulto, ele sim, os sintomas permanecem na fase adulta, mas a gente tem que entender que, de uma maneira que vai se moldando a fase do amadurecimento, na adolescência e na fase adulta. Os sintomas, eles vão se diferenciando, mas não que tenha aceleramento do cérebro, não que não tenha o déficit de atenção, porque às vezes não tem a hiperatividade, mas tem somente o déficit de atenção, que é a falta de conseguir fazer a concentração. Então, ou a impulsividade, essa agressividade, esses impulsos que a pessoa tem. Então, tudo isso tem que ser analisado. E por isso que nós estamos falando tanto da hereditariedade, porque muitas vezes nós não sabemos que estamos vivenciando isso, nós como adultos dentro de casa, porque justamente nós não tivemos essa análise na infância. E quando nós começamos a analisar tudo que nós estamos falando aqui, com relação aos nossos filhos, nós temos que repensar o que nós passamos lá atrás na nossa infância, quais são os nossos traumas, o que nós vivemos hoje na fase adulta e o que os nossos filhos passam. Ou se não é nós, é o pai ou é o avô. Nossa população, hoje é comprovado pela Organização Mundial de Saúde, que de 4 a 5% da população mundial tem TDAH. Isso são os números, são as pesquisas, certo? No entanto, nós temos que entender que no Brasil, menos de 17% tem diagnóstico feito.
E esse diagnóstico, ele é feito por análise comportamental, por equipe multidisciplinar. Mas isso não quer dizer que nós temos que ter o diagnóstico para fazer o tratamento comportamental. E aí vem a questão, o que é mais necessário nesse ponto? O que é mais necessário para os nossos pequenos, e isso tem que ser bem entendível, é o conforto, ou seja, a família conseguir fazer com que a criança se sinta bem emocionalmente, ela melhore na escola, ela melhore na aprendizagem, ela consiga efetivamente não ter mais o desconforto causado pela síndrome. Porque a síndrome, ela não vai ir embora. Isso eu já falei, TDAH não tem cura. Tem um vídeo só especificamente falando sobre TDAH e questão de cura. Mas ela vai aprender a conviver com o TDAH e fazer dele algo que ela vai melhorar ao ponto de que o TDAH não vai mais causar prejuízo na sua vida. E sim ao contrário, né? Ela vai ter sucesso mesmo tendo TDAH, porque ele não é incapacitante. Até teve uma moça que fez um comentário sobre a questão, que ela acha que pode sim, porque o déficit de atenção causa muitas dificuldades. Sim, ele causa as dificuldades, mas quando nós aprendemos a superar essas dificuldades, né, nós conseguimos superando, entendendo como funciona o nosso sistema, fazendo a metodologia correta, superar isso e ter uma vida normal na fase adulta. Mas para isso, nós temos que usar as técnicas corretas para conseguir superar os nossos problemas nas questões de organização, na questão de planejamento, tanto na fase adulta como na fase infantil, organização do tempo, porque a pessoa com TDAH e a criança, a noção do tempo é diferenciada de quem tem TDAH, questões de aprendizagem, a forma de aprender é diferente, questões de metodologia de incentivo, justamente porque a pessoa com TDAH, ela tem uma questão criativa bem diferente de quem não é TDAH, ou seja, é altamente criativo, mas ele precisa aprender a terminar os seus projetos, que é uma das grandes dificuldades das pessoas que têm TDAH, iniciar e terminar aquilo que se propõe. Então, são várias questões. Além disso, a gente tem que entender que, como eu falei para vocês, hoje as pesquisas mostram que no lobo frontal, tá, existe uma diferenciação com relação à questão do cérebro das crianças que têm TDAH, das substâncias, dos neurotransmissores. Então, eu vou mostrar uma foto aqui para vocês entenderem, que é no córtex pré-frontal, ó, tá? Certo? Nessa questão, é diferenciado, os somatosensoriais, eles são diferenciais, ou seja, há uma diferenciação nos neurotransmissores aonde passa essa questão. E ali não há tanta influência sanguínea de glicose. Só que, no entanto, o que acontece? Isso faz uma diferenciação para quê? Isso que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Essa diferenciação, ela se dá ao nível de manter os impulsos controlados, filtrar estímulos referentes à distração, acionar relações de luta e fuga, controle de fome, sede, sexualidade, grau de disposição física, com relação à questão de regulação de comportamento, funcionalidades relacionadas à concentração. Então, são essas questões que justamente ali está relacionado. No entanto, em contrapartida, nós temos que entender que é apenas que influencia essa região. Por isso que nós falamos que as crianças, né, com TDAH têm essas questões específicas. No entanto, ela tem a parte criativa, as pessoas com TDAH têm muita criatividade, certo? É possível, com treinamento, ela ter hiperfoco, porque não significa que ela não tem foco, e sim disfunção de foco, ora com um foco muito grande, ora sem foco. Então, é uma disfunção de foco, onde tem que aprender a gerar o foco, e tem somente quem tem desatenção. Aí é um pouco mais complexo, né? Porém, também é uma disfunção de foco. Como aprender a fazer esse foco de maneira mais intensa. Então, são questões mais comportamentais que se vinculam ao sistema límbico, tá? Das emoções, principalmente vinculada à questão das emoções. Então, tudo isso é que nós temos que entender. Por quê? Que o treinamento comportamental ajuda a transformar a aprendizagem.
Por que a gente fala tanto do treinamento de pais? Porque os pais ficam uma grande parte do tempo com as crianças, né? A maior parte, porque a criança ela fica um tempo na escola, os pais ficam com as crianças a maior parte do tempo, e com isso, esse treinamento comportamental vai fazer com que a criança revolucione a aprendizagem, consiga transformar a aprendizagem, porque a questão comportamental é que faz essa diferença total. E por isso que nos Estados Unidos as pesquisas hoje já demonstram que isso é sim fator preponderante no tratamento junto ao TDAH, auxiliando sim, e nós temos lá comprovadamente que junto às famílias esse treinamento é efetivo. Por quê? Porque não adianta nós treinarmos o terapeuta, que é onde a criança vai uma vez por semana, o professor, onde a criança fica algumas horas na escola, né? O médico, onde a criança vai uma vez por mês. Não é somente esses profissionais, mas sim os pais, que é com quem a criança fica a maior parte do tempo. E essas pessoas têm que sim saber como lidar com a criança para que a criança evolua e ela sim tenha a condição de conseguir trabalhar todo o seu processo de autoconhecimento e de saber lidar com as circunstâncias. Porque a partir do momento que ela sabe como ela é, o que ela tem e como lidar, ela consegue evoluir. Essa que é a questão. Ela precisa aprender a lidar consigo mesma. Ela não vai deixar de ter TDAH. Ela apenas vai aprender a viver com essa circunstância e mudar as suas questões comportamentais, se adaptando. Então, basicamente, o treinamento comportamental, ele faz essa diferença. Por isso que nós falamos em partner training. Porque nós estamos falando disso, uma metodologia americana que veio de lá, porque eles lá têm estudos muito mais tempo que aqui no Brasil, que se fala onde que os pais utilizam esse treinamento direto com as crianças, trazendo uma evolução de aprendizagem efetiva, direcionada. E aí eu sempre falo a diferença entre simples e fácil. Eu não estou dizendo para vocês que é fácil, mas sim que é simples. Aí eu ainda comento sobre o exemplo da academia. Ir para a academia é simples, mas não é fácil. Se fosse fácil, nem todo mundo desistia da academia. Exige que os pais queiram fazer isso, desejem ser mestre dos seus filhos, conduzir os seus filhos para a transformação. Tomem o papel de dizer, não, eu vou conduzir o meu filho, vou conduzir o meu filho pela aprendizagem, vou fazer a metodologia e vou transformar a vida do meu filho para que ele tenha sucesso, ele não tenha problemas emocionais graves, ele consiga realizar as suas atividades e tenha sucesso efetivo. Isso é assumir o papel de ser mestre do seu filho, eu sempre digo isso. Mas é simples, as técnicas são simples. No entanto, nós temos que assumir esse papel. Os dois pais com TDAH podem ter filhos sem TDAH? Sim, pode. Pode sim. O que acontece? Se os pais, têm TDAH, é possível os filhos não terem TDAH. É possível sim, tá? Por que isso é possível? Porque, como eu disse, é hereditário. Mas não é 100% de que os pais tendo TDAH, as crianças vão ter TDAH. Até vou dar um exemplo. Pode ter filhos gêmeos, uma criança ter TDAH e a outra não. E na família, os irmãos, não é obrigatório os dois terem TDAH. Pode um filho só ter TDAH, né? Então, não há essa obrigatoriedade, né, de porque o pai ou a mãe ter TDAH, os filhos terem TDAH, certo? Então, isso é muito importante. Nós estamos falando dessa questão hereditária, porque nós reforçamos isso para chamar a atenção dos pais verem essa correlação familiar dentro de casa, para tentar fazer o quê? Com que o tratamento integre a família e auxilie a família no todo. No entanto, nós temos que entender que não há uma obrigatoriedade de toda e qualquer criança ter TDAH e os pais terem TDAH. Não, não é obrigatório. Nós podemos ter uma criança TDAH e os pais não terem TDAH. Isso também pode acontecer. Não há essa obrigatoriedade, mas o percentual de hereditariedade é muito grande. Por exemplo, vamos dar um exemplo. A criança, num parto, faltou oxigenação, teve encefalite, teve problemas no pré-natal.
Então, isso também são coisas que podem causar danos cerebrais e a criança vir a ter TDAH em decorrência disso, e com isso ela ter o TDAH e não ser hereditário. Então, nós temos que entender que existem circunstâncias que a criança vai ter esses problemas que não são gerados por uma questão hereditária. Só que nós reforçamos isso porque as pesquisas falam muito, né, dessa questão e principalmente pelo subdiagnóstico. Nós falamos muito da ausência de diagnóstico, porque o diagnóstico, por ele ser um pouco complexo, nós vamos muito mais pelas características. Então, até se vocês querem, a gente reforça essas características para vocês conseguirem entender um pouquinho mais. Frequentemente deixar de prestar atenção a detalhes, cometer erros, descuidados em atividades escolares, frequentemente tem dificuldades de manter atenção em tarefas e atividades na escola, atividades lúdicas, com frequência parecer não escutar quando lhe dirigem a palavra, com frequência não segue instruções e não termina seus deveres escolares, tarefas domésticas, deveres profissionais, não dá devido comportamento à oposição ou incapacidade de compreender instruções, facilmente distraído por estímulos a tarefas, com frequência apresenta esquecimento em atividades diárias. Concluindo aqui, então, a hiperatividade. Frequentemente remexe as mãos, remexe na cadeira, abandona sua cadeira na sala de aula, todas essas questões, né? Em outras situações, ela permanece muito sentada, corre a escada em demasia, é inadequada nas falas junto a adultos, colegas na sala de aula, com os professores, interrompe o tempo todo, né? Com frequência tem dificuldade para brincar e se envolver silenciosamente em tarefas, não consegue ver filme, não consegue brincar com jogos pedagógicos que demandem, por exemplo, ela ficar quietinha na cadeira. Está frequentemente a 1000 por hora, né? Age como se estivesse a todo vapor, aquela coisa, o cérebro é tão agitado que parece que as pernas não dão conta, né? E frequentemente demais ela fala em demasia. Vocês estão vendo eu falar? Eu falo muito. Eu brinco que eu sou o exemplo clássico, né? Fala pelos cotovelos, né? E assim, já com relação à impulsividade, é exatamente essa questão da agressividade, ela interromper a fala do outro, ela responder de uma maneira a toda e qualquer interjeição na escola, em todos os ambientes, sem pensar, né? E ser agressivo. Ela tem frequência em dificuldades para guardar o seu agir. E ela interrompe e se mete em assunto dos outros sem ser chamada. Ela não é chamada na conversa, ela já vai lá, a criança lá, né? Tenta mandar na brincadeira coletiva, e aí até muitas vezes isso faz com que ela, no ambiente, ela sofra o bullying justamente porque ela não está sabendo se adequar naquele ambiente. Então isso vai causando aquele estresse, e aí às vezes ela precisa ter esse controle dos impulsos, dessa questão assim, desse impulso que ela causa. Um beijo, espero que tenham gostado da sobremesa de hoje do nosso Pudimcast. Beijo, pessoal!